Cascava em destaque. O destaque dessa noite é para a psicanalista Edásima Aidar. Nós estamos falando um pouco de psicanálise, que ela vem desenvolvendo já há quantos anos mesmo, Edásima? Clinicando como psicanalista há 7 anos. E como psicóloga? Psicóloga eu fiquei mais tempo, né? Depois, basicamente, eu tive que começar uma nova formação, porque é um longo percurso, né, que se resume em seminários, participações em reuniões clínicas e a própria análise, né? Certo. Edásima, voltando à nossa questão que nós estávamos falando no bloco anterior, eu queria que você comentasse um pouco agora o dia a dia de uma psicanalista, tá? De vez em quando enrosca aqui. No seu consultório, como é que é o trabalho, como é que é esse dia a dia, Edásima? Então, o dia a dia a gente vai trabalhar com a fala mesmo do cliente, né? Então, por exemplo, o cliente chega e nós vamos colocar a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. O que é isto? Vamos traduzir em uma linguagem mais corriqueira. A associação livre, sabe quando a gente diz que um pensamento puxa o outro? É a mesma coisa. Por isso que não adianta a pessoa ficar preocupada em hoje eu não tenho nada importante para falar. Tudo é importante para nós, porque a psicanálise é a ciência das minúcias. Como você estava dizendo, aproveitando, eu gostei do seu comentário, esse quadro que seu pai pintou, né, César? Você estava colocando, você viu a poeira? Nós temos um aqui que está ao fundo, né, ilustrando o programa, mas as pessoas depois em casa vão estar vendo. Pode comentar sobre esse garrafão. É um quadro muito interessante e a gente percebe assim que está perfeito aquela poeira do garrafão. Quer dizer, o quadro todo é bonito, mas o que chama a atenção, né, para uma pessoa mais sensível que olha, é a poeira do garrafão, fica uma perfeição. Então, também numa sessão, a gente vai dar atenção a essas coisas mesmo, esses escorregões da linguagem, a esse xiste, que é essa risadinha que sai assim, sem a pessoa esperar, né? Então, são detalhes. São detalhes Que vão, de repente, estar identificando o grande problema. Exatamente. Tem até eu não me lembro exatamente quem, tem até uma frase, não sei se é Machado de Assis, que diz, o diabo mora nos detalhes, né? Então, traduzindo, a gente pode colocar que o inconsciente também mora nesses detalhes, nessas minúcias, né? Sim. Agora, Edásima, eu queria que você falasse também a respeito do tempo. O tempo de uma sessão, podemos chamar assim, de psicanálise. Isso, uma sessão mesmo. Normalmente, ele pode estar variando de minutos, horas, como é que é a distribuição disso? Nós, psicanalistas, não trabalhamos com o tempo marcado, o tempo do relógio, né? Nós trabalhamos com o tempo do inconsciente. O que quer dizer isso? Muitas vezes, algumas sessões são interrompidas naquele momento, porque naquele momento a pessoa, assim, de repente ela disse uma coisa que nem ela esperava dizer. Ou então ela faz uma troca de palavras, né? Ou então ela traz um sonho, assim, muito revelador. Então, nesse momento, a gente interrompe a sessão. Quer dizer, a interrupção da sessão está ligada à fala do cliente, porque isso é trabalhar com o tempo do inconsciente. Nós não trabalhamos, então, com essa coisa, sessão de 45 minutos, sessão de 1 hora, né? Então, tem sessões que estão mais curtas, outras mais compridas, é porque isso vai fazer precipitar lá fora um material muito fecundo. E se você deixar passar este momento, muitas vezes a pessoa não vai se deparar com aquele conteúdo, né? Tem que ser naquele momento. Tem que ser ali. Tá, agora nós estamos falando em tempo de sessão. Agora, muitas pessoas também, nós percebemos que existe uma certa preocupação e até precaução, né, em relação ao tempo do tratamento, porque a gente percebe pessoas falando que estão há anos fazendo um tratamento com a psicanálise, e com a psicanalista, isso, aquilo, 7 anos, 10 anos. Acontece isso, Edásima? Bom, pode... A pessoa fica dependente do psicanalista? Não, dependente não. Exatamente, dependente não fica mesmo, porque a nossa abordagem de trabalho é uma abordagem onde não há sugestão, não há aconselhamento, não há solução pronta para nada, né? Tudo o que ocorre, todas as decisões que o cliente toma, todos os caminhos que ele escolhe para si, advém da fala dele e das descobertas que ele fez do próprio inconsciente. Em nenhum momento nós indicamos um caminho, damos um conselho ou apresentamos uma solução. Então, como o trabalho é feito dessa forma, não tem perigo de gerar dependência, porque a dependência ocorre quando, sem querer, o profissional coloca assim, as coisas da cabeça dele como sendo verdades para o cliente, né? Mas as verdades do cliente estão dentro dele, não são as nossas. Agora, a maioria chega buscando uma verdade, que você passe essa verdade, né? Exatamente. Muitas pessoas, eu acho que você tocou num ponto fundamental.
Muitas pessoas vêm para o consultório, né, vêm para o tratamento, principalmente nas primeiras sessões, esperando assim uma solução, alguma coisa rápida, uma sugestão, alguém que possa dar uma força, né, ser um amigo, só que no fundo não é isso que o cliente vem buscar, só que ele não sabe. Né? Até ele perceber que não é disso que se trata, e se você entra nesse jogo, termina qualquer possibilidade de descobertas do inconsciente. Agora, quais são as grandes fantasias que acabam surgindo dentro de um tratamento desses, Vaidade? Bom, uma das fantasias é essa, né? Esperar que as coisas se resolvam de forma rápida. E não é dizer que é longo também, né? E nem rápido. Cada pessoa tem uma velocidade, cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Mas aquela coisa, às vezes, do paciente estar se apaixonando pelo psicanalista, criando fantasias, existe muito disso? Existe muito que mais. Nós vemos em filmes, né? Sim. Agora vamos trazer para o dia a dia, né? Não é à toa que acontece em filmes. Isso pode acontecer, sim, principalmente, né? Até da parte do profissional pode acontecer, quando ele não teve o inconsciente dele trabalhado. Por isso que é fundamental que a gente trabalhe o nosso inconsciente para poder escutar o outro, né? Pode ocorrer do lado de uma pessoa que não foi analisada como profissional e pode ocorrer do lado do cliente, né? Por estar diante de uma pessoa que o escuta com compreensão, sem julgar, né? Aberto para ouvir. É um desnudamento numa sessão, né? Você vai ali se expor, falar de você, das suas intimidades, diante de alguém que está preparado para te ouvir, né? E vai fazer descobertas, e isso pode fazer com que ocorra uma fantasia de se apaixonar pelo analista. É por isso que o analista tem que ser muito bem trabalhado para que ele faça essa distância. De repente, esta paixão que está aparecendo, esse entusiasmo, né, esta ligação, ela está relacionada com outras ligações da vida da pessoa. Então, nesse momento, a gente pede uma associação para o cliente e sai, né? Não tem a ver com a gente aquilo. E o cliente mesmo vai se dar conta disso, isso vai fazer com que ele fale da paixão, de outros amores da vida, e aí... Quer dizer, não tem a ver com a gente. Dasma, agora eu queria falar um pouco sobre criança, né? Muitos pais acabam colocando culpa na criança, e como você vem comentando, me parece que a culpa realmente é familiar, né? Toda causa e toda consequência, às vezes, de algumas neuroses, tique em crianças, isso advém dos pais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses relacionamentos, pai e filhos, né? Principalmente nos dias de hoje, estão bastante conturbados, às vezes os pais não sabem até que ponto podem estar ou não colocando limites para uma criança. Eu queria que você fizesse uma análise assim, inclusive até como dica, que eu sei que não é o seu caso de estar dando dicas, mas uma análise para que as pessoas possam estar refletindo melhor. Num trabalho com crianças, né, na abordagem que eu uso no consultório, eu procuro evitar que as crianças venham. A não ser que a criança esteja mesmo com desejo de vir. Porque a maioria a gente percebe que vem por desejo dos pais, não desejo próprio. Vem para agradar os pais, vem por pressão familiar, né? Mas a gente percebe nesse trabalho que atendendo o casal, ou no caso quem pode vir, para espanto dos próprios pais, aquele sintoma começa quase que desaparecer. E mesmo quando nós trabalhamos com a família ou com um dos parceiros, no caso, né, nós percebemos que não é um trabalho, vamos dizer, às vezes os pais se recusam a ir porque eles imaginam, né, outra fantasia. Eles imaginam que o trabalho é no sentido de culpabilizá-los. E está longe disso. O trabalho visa assim, a repensar a angústia dos pais, fazer com que eles resgatem a própria história de vida. Antes de constituir esta família, eles também tiveram um pai e uma mãe. E a gente percebe na prática que o relacionamento dos pais com os filhos hoje está intimamente ligado àquele relacionamento que ele teve com os pais antes ele tenta do casamento. Estar reproduzindo Exatamente. Uma situação já vivida. Exatamente. Quando aquele conflito está enraizado, fica muito difícil disso não ser repetido, porque ele não foi elaborado, ele não foi trabalhado, ele vai vazar na relação com os filhos. Então, neste momento... Ou com a própria companheira ou companheiro. Exatamente, né? Também. Quer dizer, os exemplos vividos com pais e mães acabam sendo reproduzidos depois na família, numa nova família, num novo relacionamento. Né? Esquemas de relacionamento entre pai e mãe, né? Muitas vezes são levados para o casamento também. Né? Mas nisso que eu estava respondendo para você, a gente percebe que a criança muitas vezes vem
não por vontade própria, né, mas por desejo dos pais. Agora, quando a gente percebe que ela quer vir, a gente atende. Mas nós conseguimos os mesmos resultados trabalhando com os pais. Certo. Né? E essa oportunidade que o casal tem de refletir o que está em jogo, porque se a criança tem esse sintoma, ela está sofrendo. Os pais também sofrem porque eles estão fazendo o melhor possível, só que eles esbarram em dificuldades inconscientes. Certo. Né? Pelo que eu pude sentir, tudo é regressão, né, Redasma? No caso, a forma do seu trabalho, né? Mas eu queria que você falasse, inclusive, que muitas pessoas devem estar pensando em casa, em hipnose, em regressão de vidas passadas. Acho que não tem nada a ver com isso, né? Eu queria que você falasse mais, de uma forma mais didática, para que as pessoas possam estar mais atentas a esse tipo de trabalho que você desenvolve com essa regressão. Mas é uma regressão consciente, né? Trabalhando o inconsciente. Não sei como é que você está vendo essa palavra regressão, mas eu acho que você tocou num ponto fundamental. Porque você sabe, César, que até hoje existem pessoas que me ligam perguntando se eu faço hipnose, né? E na realidade a psicanálise começou a existir quando Freud abandonou a hipnose. Né? Certo. Aliás, por sugestão de uma das pacientes dele. Ela que deu a dica, e ele, muito sensível, aproveitou a dica dela, né? Ele toda hora interrompia, sugeria, explicava. E uma das clientes colocou, mas por que o senhor me interrompe a todo momento? Por que o senhor não deixa eu falar? E aí ele foi percebendo que interrompendo só nesses momentos oportunos, o trabalho era muito mais fecundo. Né? Foi aí que surgiu. Foi aí que surgiu a psicanálise. E o Freud abandonou. No começo ele usou também a hipnose, mas ele acabou abandonando por dois motivos. Primeiro, porque ele percebeu que nem todas as pessoas, né, se submetiam à análise. E em segundo lugar, porque ele percebeu o caso de recidiva. O que quer dizer isso? O sintoma melhorava até um certo tempo, de repente voltava tudo outra vez. Então, o que foi? A associação livre, que é isso que a gente fala na gíria, um pensamento puxa o outro, isso que é associação livre. De repente você está falando uma coisa, vem outra, um fiozinho puxa o outro, né? E a regra básica da psicanálise é essa: falar o que vem à mente, deixar o que vem, como se estivesse pensando alto. E aí, pegando alguns detalhes que são importantes. Exatamente, pegando esses detalhes, buscando associação disso com uma outra coisa que às vezes parece que não tem nada a ver, mas tudo tem um nexo, tudo numa sequência de uma sessão tem uma lógica, a lógica do inconsciente, né? Ótimo. Redasma, eu queria agradecer a sua participação aqui no Piracicaba Destaque e também queria deixar uma lembrancinha do programa, uma caneta da Uniodonto e uma canetinha também da Unimed. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, César. Eu quero aproveitar também para agradecer, né, porque é uma oportunidade de estar podendo colocar para as pessoas que sofrem, para as pessoas que têm amigos que não estão bem, né, que estão buscando um encontro com eles mesmos. Então, de repente, eu acho que uma conversa assim faz com que todos nós possamos refletir e identificar melhor esse sofrimento e fazer um encaminhamento mesmo para os profissionais que estão habilitados, né, para esse trabalho. E também aproveitar, agradecer, e eu gostaria de um dia voltar, né? E parabenizá-lo por esse trabalho, César, porque como eu estava dizendo, né, você é um entrevistador que sabe ouvir, né? Você escuta as pessoas com muita atenção e eu acho que você está bem encontrado na sua profissão. Você está fazendo a minha análise aqui. Não. Está ótimo, Redasma. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Piracicaba Destaque, pelos seus esclarecimentos também, dados a toda a população do Piracicaba e região. E queria deixar aí duas lembranças, vamos chamar assim, do programa, que seria uma caneta da Unimed e uma canetinha da Uniodonto. E suas considerações finais. Tá bom, César, eu agradeço as canetinhas, né, e o carinho. Certo. E também eu gostaria de cumprimentar você por esse trabalho. Eu acho que você é uma pessoa que está no caminho certo, você tem o dom de ouvir as pessoas, né, você sabe escutar a pessoa que você está entrevistando, né. E gostaria também de agradecer as pessoas que estão me ouvindo, porque eu acho fundamental, né, a gente discorrer sobre esses temas, porque isso ajuda as pessoas a ficarem mais sensíveis ao sofrimento humano. Sempre tem alguém que está em casa, que está precisando de uma ajuda, ou conhece alguém que está angustiado, ansioso. Então, eu acho que discutir sobre isso faz a pessoa questionar, refletir e, às vezes, acende uma luzinha que mostra a necessidade mesmo de buscar a ajuda de um profissional. Então, ótimo. Acho que é assim. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Pessoal, vocês que ligaram durante todo o mês de julho,